Olá, meu nome é Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital, é um projeto de plantação de igreja na cidade de Brasília. E nós nos reunimos aos domingos pela manhã, mas também gostamos de deixar as mensagens que nós pregamos no nosso culto aqui registrado para quem não pôde ir ou para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, ok? E nesse mês de setembro, nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo. E o título da nossa série de mensagens é Como Ajudar Pessoas. Essa é uma série muito curtinha, de apenas 2 mensagens, mas eu já quero te adiantar a importância dessa série. Talvez você esteja passando por dores, sofrimentos e angústias terríveis. Talvez você conheça pessoas que estejam passando por um processo de depressão e talvez conheça pessoas ou você é uma pessoa que já tenha pensado em suicídio. Ou então talvez você tenha amigos, familiares próximos que estão pensando sobre isso e você não sabe ajudar. Ninguém que está à sua volta. Ou talvez você acha que sabe ajudar, mas na verdade não está sendo eficiente no seu desejo de ajudar pessoas. Por isso, a proposta dessa série é realmente ver como a palavra de Deus nos auxilia no cuidado de pessoas. Nós cremos não apenas que a Bíblia tem uma proposta maravilhosa para ajudar aqueles que sofrem. É mais do que isso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus nos deu instruções maravilhosas, as melhores instruções. Não apenas num nível de comparação. A Bíblia mostra, revela exatamente a essência do problema. A Bíblia é precisa em seu diagnóstico e é precisa na solução do sofrimento das pessoas. Por isso, abra o seu coração. Eu tenho certeza que Deus pode e quer falar grandemente com você. E antes de iniciar propriamente essa série, eu queria fazer algumas considerações. E a primeira consideração que eu queria fazer é que essa é uma série de 2 mensagens. Nessa primeira mensagem, a gente vai falar mais sobre o porquê ajudar pessoas, mais sobre a essência do sofrimento e a essência da pessoa que é a solução total para o cuidado daqueles que sofrem. Ok? Então a gente vai falar mais sobre o porquê. E na próxima mensagem, que é a mensagem 2, nós vamos falar muito sobre o como. A gente vai falar detalhadamente o que falar, o que fazer, o que não falar, o que não fazer. Então, essa é uma série que uma mensagem complementa a outra. Se você está ouvindo essa mensagem, já se prepara para ouvir a próxima. Se você vai ouvir a segunda mensagem, você precisa ouvir essa, porque uma complementa a outra. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que nós vamos utilizar a Bíblia para tratar o problema do sofrimento. Ok? Como eu acabei de mencionar, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que a Bíblia traz soluções práticas para aqueles que estão sofrendo. Nós temos excelentes respostas na Bíblia para lidar com o sofrimento. Ok? Terceira consideração: nós acreditamos na importância da medicina. Então nós não estamos descartando hipótese alguma a importância da medicina. Nós cremos que existem pessoas que estão passando por um processo de sofrimento e dor tão grande que o remédio ele é extremamente importante no auxílio e no cuidado, no controle emocional. E então assim, é lógico que o nosso papel e o meu papel como pastora é mostrar o valor da Bíblia nesse processo. Entretanto, nós não estamos excluindo a medicina, nós não estamos falando, jogue fora todos os remédios, não estamos falando isso, por favor. Existem muitas pessoas que estão sofrendo e precisam de um diagnóstico clínico, médico, ok? Então, essa é uma consideração extremamente importante, mas é claro que nós vamos nos ater às questões bíblicas aqui nessa série. E última consideração, nós vamos tratar desse assunto com humildade e sensibilidade. Humildade e sensibilidade. Por favor, nós não estamos falando sobre como ajudar pessoas como se a gente fosse o dono da verdade. Nós não estamos falando, a Bíblia tem toda a verdade, mas nós talvez não temos todas as respostas para a sua dor. A sua dor é a sua dor, nós somos sensíveis a ela.
E antes de falar para você o que você deve fazer, nós queremos sofrer com você. Preste atenção. Essa série não é uma maneira de colocar o dedo na sua cara e mostrar onde você está errando e te dar fórmulas do que você precisa fazer. Essa série, em primeiro lugar, é para se compadecer e mostrar sobre alguém que se compadeceu no nível extremo. Existem pessoas que te amam. Se você está sofrendo, desde já eu quero te dizer isso. Existem pessoas que te amam e querem sofrer a sua dor. Por isso, se você está passando por uma dor, desde já, no início dessa mensagem eu quero falar, nos procure. Nos procure. Sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai falar um monte de coisa que você deve fazer, não. Nós iremos te ouvir, nós queremos sentir a sua dor, nós queremos sofrer junto com você, ok? Então, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui, ok? Então, eu espero e a minha expectativa é que essa série de mensagens, essas duas mensagens te abençoem ricamente, tanto para você que está sofrendo, quanto para você que quer crescer no auxílio e na ajuda de pessoas, ok? Então, você sabe como começou o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo começou aqui no Brasil em 2014. E em 2014, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o CFM, Conselho Federal de Medicina, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, oficializaram o início do Setembro Amarelo no Brasil. Isso em 2014, ok? Mas eu não sei se você sabe por que o Setembro Amarelo escolheu essa cor. Tudo começou com a história de um garoto chamado Mike M. E Mike morava no Colorado, nos Estados Unidos. E ele era apaixonado por carros. E ele teve bastante trabalho para reformar o seu Mustang. Ele amava carros e ele reformou um Mustang amarelo. E dentro do seu Mustang amarelo, o Mike, aos 18 anos, em 1994, o Mike deu um tiro e se matou dentro do seu carro. E ele deixou um bilhetinho antes de se matar dentro do carro, escrito assim: pai e mãe, não se culpem, eu amo vocês. Assinado Mike. Os pais de Mike, sem entender o que havia acontecido, eles ficaram, porque eles falaram que o Mike era um garoto fantástico, era um jovem bem relacionado, eles ficaram extremamente surpresos com o suicídio do seu filho. E eles então, por causa dessa falta de compreensão, lá no velório do Mike, eles escreveram vários bilhetinhos com uma fita amarela, que é o símbolo do Setembro Amarelo. E estava escrito assim nesse bilhetinho: se você precisar, peça ajuda. E eles distribuíram esses bilhetinhos no velório. Sabe o que aconteceu? As pessoas do velório começaram a fazer bilhetinhos com uma fita amarela e começaram a espalhar bilhetinhos com uma fita amarela com uma simples frase: se você precisar, peça ajuda. Para surpresa dos pais do Mike, eles receberam várias ligações de pessoas que comentaram com eles que desejavam se matar. A partir daí, uma organização nos Estados Unidos chamada Yellow Ribbon, eles então decidiram espalhar 20 milhões de bilhetes por todos os Estados Unidos, escrito: se você precisar, peça ajuda. E pasmem, eles distribuíram mais de 20 milhões de bilhetes e eles salvaram mais de 114 mil vidas por causa de um bilhetinho com uma simples frase: se você precisar, peça ajuda. Daí então começou o Setembro Amarelo no mundo e no Brasil em 2014. E eu queria te mostrar qual é a definição de suicídio segundo a OMS. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado, realizado pelo indivíduo de forma consciente, cuja intenção seja a própria morte. Ok? E eu queria te mostrar alguns dados sobre suicídio. E os dados que eu vou trazer aqui são os últimos dados sobre a questão do suicídio. Então, primeiro eu queria falar sobre suicídio no mundo. Cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos. Isso significa que o suicídio mata mais do que HIV e mais do que homicídio. Agora presta atenção nisso.
Se o suicídio mata mais do que homicídio, isso significa que existem mais pessoas tirando a própria vida do que tirando a vida dos outros. Okay? O suicídio mata muitas pessoas. Outro dado muito importante, para cada suicídio, há inúmeras pessoas tentando suicídio. Não existe um dado preciso quanto a isso, porque é muito difícil quantificar as pessoas que tentaram suicídio. Mas estima-se que para cada suicídio cometido, existem mais de 20 tentativas de suicídio. É um número alarmante, ok? No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo é o suicídio. E a cada 1,8 segundos no mundo existe uma tentativa de suicídio. Não é impressionante? O suicídio é uma coisa realmente séria. Nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, por uma atitude realmente simples, nós podemos salvar alguma pessoa. Eu queria também trazer os dados no Brasil. No Brasil, 11 mil pessoas se suicidam por ano. Mais de 32 pessoas por dia se matam. Uma a cada 45 minutos se mata. E nos últimos 4 anos tivemos um aumento de 12% no índice de suicídio. O suicídio ocupa a 8ª posição no ranking dos países com maiores índices de suicídio no mundo. Em uma sala com 30 pessoas, é provável que 5 já pensaram em suicídio. E olha esse dado interessante sobre mulheres e homens. 69% das tentativas de suicídio são cometidas por mulheres. E 79% dos atos de suicídio são cometidos pelos homens. Ou seja, homens se matam mais do que mulheres. Quase 80% dos suicídios cometidos no Brasil são cometidos por homens. E mulheres tentam mais suicídio, pensam mais, existem tentativas de suicídio mais pelas mulheres do que pelos homens. Através do nosso Instagram, @Projeto Capital Brasília, nós levantamos nos stories alguns dados. Nós fizemos uma enquete. E eu queria mostrar para você a nossa enquete. Então, primeira pergunta. Você conhece alguém que já lutou contra o suicídio? 87% das pessoas disseram que sim, que conhecem alguém que já lutaram contra o suicídio. Outra pergunta que fizemos. Você conhece alguém que está lutando neste momento contra o suicídio? 43% das pessoas disseram que sim, conhecem alguém que estão lutando contra o suicídio. Outra pergunta que fizemos. Por acaso, você já perdeu alguém querido para o suicídio? E olhe, 32% das pessoas disseram que já perderam alguém para o suicídio. Outro dado alarmante. Nós fizemos a pergunta, você já lutou contra o suicídio? Fizemos essa enquete nas nossas redes sociais. Você já lutou? 16%. 16% das pessoas que responderam a enquete disseram que sim, já lutou contra o suicídio. Outra pergunta que nós fizemos. Você sabe ajudar pessoas que estão lutando contra o suicídio? Apenas 31% das pessoas se acharam aptas para ajudar pessoas que lutam contra o suicídio. Também fizemos a pergunta, você já teve que lidar com uma situação de suicídio? 30% disseram, eu já tive que lidar. E por último, última pergunta que fizemos foi, você acha que precisa saber mais sobre como ajudar pessoas que estão sofrendo? 96%. 96%. E eu gostaria, infelizmente, teve gente que respondeu que acha que não precisa. Mas eu acredito que 100% das pessoas, a nossa enquete respondeu que 96% das pessoas acham que precisam saber mais sobre como ajudar pessoas que estão sofrendo. E uma coisa muito interessante, se a gente for analisar a pergunta, você já lutou contra o suicídio? 16% das pessoas que responderam à enquete disseram que sim, não é mesmo? E olha só que interessante, no
No dado anterior, a gente viu lá os dados sobre suicídio no Brasil, e lá falava que 30 pessoas, a cada 30 pessoas é provável que 5 já lutaram contra o suicídio. Se você dividir 30 por 5, você vai ver que vai dar exatos 16%. Ou seja, a nossa enquete bateu exatamente com os dados entregues pela OMS sobre os índices de suicídio no Brasil. E agora eu queria trazer para você o dado, para mim, mais impressionante quando falamos sobre suicídio. De tudo que eu falei para você até agora, existe um dado que me chamou muita atenção e eu queria que você prestasse muita atenção nesse dado, porque é a partir dele que a gente vai desenvolver a mensagem, essa série, essa mensagem e a próxima mensagem, ok? Olha só esse dado que diz assim: segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos pelo simples fato de ter alguém para conversar, alertar e mudar a situação em que a pessoa se encontra. 90% dos casos poderiam ser prevenidos. E aqui eu quero justificar essa série de mensagens. Eu quero que você preste atenção mais uma vez. 90% dos casos poderiam ser prevenidos se pelo simples fato de ter alguém para conversar, alertar e ajudar a pessoa. E é por isso que nós estamos fazendo essa série de mensagens. É porque a gente pode ajudar pessoas. Tanto a gente pode ajudar quem está sofrendo, como a gente pode, de alguma forma, capacitar pessoas para ajudar quem está sofrendo. Esse é o objetivo dessa série, sabe? Talvez algumas pessoas falariam assim: vocês são uma igreja, vocês deviam se preocupar apenas em pregar a Bíblia. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou abrir a Bíblia, eu trouxe um monte de dados para justificar a importância dessa série, para justificar a importância de falarmos sobre o Setembro Amarelo, para justificarmos a importância de tratarmos sobre suicídio. E eu queria, nesse momento, utilizar a Bíblia para mostrar para cada um de nós que nós podemos fazer diferença. Afinal de contas, os cristãos muitas vezes falam sobre a verdade, mas de alguma forma falta compaixão. Os cristãos precisam crescer em compaixão. Os cristãos precisam, de alguma forma, se importar mais. E é por isso que Mahatma Gandhi, ele falou: eu gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Ele afirmou assim: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Eu preciso, de alguma forma, concordar com Mahatma Gandhi. Realmente, os cristãos, eles estão aquém daquilo que eles professam. É verdade. Ele tem razão nesse sentido. Por outro lado, eu preciso utilizar o que Tim Keller falou em seu livro Fé na Era do Ceticismo para explicar de maneira bem clara por que Mahatma Gandhi, nesse sentido, está errado. Porque o que nos torna cristãos não é a nossa forma de viver, mas é a nossa declaração de fé e a nossa busca por viver segundo a nossa declaração de fé. Tim Keller, quando fizeram a seguinte pergunta para ele: se o cristianismo é tudo o que diz ser, os cristãos não deveriam se mostrar como um todo melhores que os demais? A esta pergunta, Tim Keller respondeu: a crença equivocada de que é preciso purificar nossa vida a fim de merecer a presença de Deus não é cristianismo. Isso significa, contudo, que a igreja está cheia de gente imatura e ferida que tem pela frente um longo caminho para crescer emocional, moral e espiritualmente. É como diz o ditado: a igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. A gente precisa entender uma coisa. Nós cremos que Jesus é a verdade, Jesus é a solução. Nós cremos que somos aceitos por Deus não por causa daquilo que fazemos. O que nos torna cristãos não é a nossa moralidade. O que nos torna cristãos não é a quantidade de acertos ou a quantidade de erros.
O que nos torna cristãos é crer em um Salvador que viveu de maneira perfeita, morreu, pagou a condenação da nossa morte e por isso nos tornamos cristãos. É pela fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso nós precisamos entender, sim, nós somos cristãos não por causa da quantidade de acertos que cometemos, mas sim por causa da fé em Cristo Jesus, por causa da fé em um homem que tira toda a culpa do pecado. E talvez você esteja sofrendo por causa de uma culpa que está sobre os seus ombros. Deixa eu te falar, Jesus pode remover essa culpa. Você não precisa viver debaixo de culpa. Você não precisa viver culpado porque você é insignificante para as pessoas, porque você não consegue atender às expectativas das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa desde já. Deus, Ele nos ama não por causa daquilo que fazemos, mas por causa de Cristo Jesus. Cristo nos torna aceitáveis a Deus. Isso é demais. Por isso, o que tem a ver a nossa moralidade com a fé que professamos? E eu gosto muito de uma frase de J.C. Ryle, quando ele disse que o seu cristianismo seja e seu andar tão reto que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu Senhor. Por isso, qual é a justificativa aqui então? Sim, nós cremos em Cristo Jesus. E por crer em Cristo Jesus, nós queremos melhorar, nós queremos crescer. Mas não queremos evoluir, não. Não queremos evoluir como seres humanos, não. Queremos ser transformados de dentro para fora. Queremos ser segundo a imagem do nosso Criador. Ele nos criou a sua imagem, o pecado deturpou tudo, manchou a imagem dele em nós. E agora Deus, então, Ele está em um processo de nos restaurar a sua imagem. Por isso, essa série é direcionada, mais uma vez, a dois públicos, a você que sofre e a você que quer ajudar pessoas que sofrem. Hoje, vamos focar no porquê. E na próxima mensagem, nós vamos falar sobre o como. E eu queria falar sobre o porquê nós ajudamos pessoas e por que nós podemos vencer o sofrimento através de um texto da Bíblia que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Observe o que esse versículo diz. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Mas nunca pecou. Deixa eu falar uma coisa para você que está sofrendo. De acordo com esse versículo, nós cremos em um Deus que Ele entende o nosso sofrimento. Talvez você esteja sofrendo muito. E talvez você costume falar, ninguém me entende. Talvez você costume dizer, poxa, por que ninguém consegue olhar para o que está acontecendo comigo? Por que ninguém consegue sentir a minha dor? Deixa eu te falar uma coisa, de acordo com esse versículo, Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele diz, Jesus, o nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, ele entende o seu sofrimento. Sabe por que ele entende? Porque ele passou por esse sofrimento. Ele enfrentou o sofrimento que você está passando. Ele, de alguma forma, enfrentou todas as mesmas tentações que eu e você passamos. Jesus Cristo sofreu. Um teólogo, pastor do século XVII, chamado John Goodwin, ele falou, não existe, na minha opinião, nenhum texto na Bíblia tão claro que revela o afeto de Jesus como Hebreus capítulo 4. Nada pode revelar um Jesus tão afetuoso, tão compassivo quanto Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu queria mostrar para você, eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nesse texto, mostrando o versículo anterior e o sucessor, que começa então no versículo 14. Leia comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe o que esse texto nos ensina? Que no momento da nossa dor, Jesus sofre com a gente. Jesus se compadece. Sabe o que significa essa palavra aqui na Bíblia, no termo grego? Padecer com compadecer. Ele compadece junto. Jesus, ao nos ver sofrer, ele não apenas olha de longe, não, ele sofre junto. Isso é o que Jesus fez, é dessa maneira que a gente entende a compaixão de Jesus por nós. Jesus, ele olha a nossa dor e dói nele também. Quando nós sofremos, ele sofre junto. Quando nós estamos sentindo no nosso físico a dor emocional, ele está sentindo no físico dele a dor emocional que eu e você passamos. Compadecer não é uma piedade fria e desinteressada, não, mas uma profunda solidariedade expressa entre um relacionamento de pai e filho. É isso que essa palavra aqui significa. E nós podemos entender, então, olha só que coisa linda o que esse texto diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois ele, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, como alguém que passou por todo tipo de tentação. Entende? Por isso, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Você tem clamado por misericórdia na sua vida? Você tem clamado por graça na sua vida? Você tem clamado por socorro? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é essa pessoa que pode preencher o vazio do meu e do seu interior. Sim, nós podemos te abraçar. Sim, nós podemos sentir essa dor junto com você, mas não existe ninguém que é capaz de sofrer junto com você no seu lugar. Apenas Jesus pode fazer isso. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. Porque por mais que você encontre pessoas que estejam dispostas a caminhar com você, ninguém vai suprir o seu vazio e a dor que você está sentindo no seu peito. Ninguém vai fazer isso como Jesus. E para você que quer ajudar pessoas, aprenda com Cristo. Porque um dia eu e você fomos alvos dessa compaixão. E agora é nossa responsabilidade ter esse tipo de compaixão com as pessoas que estão sofrendo à nossa volta. É nossa responsabilidade, é minha responsabilidade. Você que talvez não esteja sofrendo em proporções catastróficas, mas você que vê pessoas sofrendo ao seu redor, é sua responsabilidade. Você, especialmente que um dia foi alvo da compaixão de Cristo Jesus, você tem responsabilidade em amar e sofrer com pessoas nessa proporção. O autor de Hebreus ainda, no capítulo 2, ele diz assim: portanto, era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentações tentação é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Nesse texto, mais uma vez, a gente se depara com o termo sumo sacerdote. E a gente só entende esse termo se nós entendermos o que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todo o povo de Deus estava esperando a vinda do Messias, Cristo Jesus. Todas as pessoas sabiam que quando o Messias viesse, então o Redentor viria para redimir e solucionar os pecados das pessoas. Então, sabe o que acontecia no Antigo Testamento? As pessoas, para serem perdoadas, elas sacrificavam animais. E aquele animal sacrificado representava o cordeiro perfeito que haveria de vir. Aquele animal apontava para o cordeiro perfeito, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, um dia, ele morreria no lugar de toda a humanidade. Mas enquanto Jesus não vinha para morrer,
pensando no Antigo Testamento, eles sacrificavam animais como uma representação, como um símbolo daquele que haveria de vir para perdoar os pecados do povo. Só que, para isso acontecer, eles então iam ao templo de Deus, onde a presença de Deus era manifesta. E um sacerdote, ele fazia a expiação entre o pecado do povo de Deus e Deus. Era o sacerdote que era responsável por sacrificar os animais para que os pecados fossem perdoados. Entretanto, se você analisar no Antigo Testamento, os sacerdotes, antes de oferecer sacrifícios pelo povo de Deus, eles ofereciam sacrifícios pelos seus próprios pecados. Sabe por quê? Porque os sacerdotes eram pecadores. Eles eram tão falhos quanto todos os outros. Entretanto, a gente vê aqui em Hebreus capítulo 2 de um fiel sumo sacerdote, um sacerdote que está acima de todos os outros, que é Cristo Jesus. Jesus não apenas é o Cordeiro que morreu no nosso lugar, ele é o sacerdote, ele é o mediador entre nós e Deus. Cristo Jesus é esse sumo sacerdote que faz mediação entre os pecadores e Deus, ele que liga os pecadores até Deus. E agora, então, depois de explicado isso, queria ler novamente Hebreus capítulo 2. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, como cordeiro e como mediador, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele veio a este mundo para sofrer. Jesus, ele não ficou, Jesus é Deus, sim, Jesus é Deus, mas ele não ficou nos céus olhando para o nosso sofrimento e falando, se vira. Jesus não estava lá no céu como um acusador, tá vendo? Olha o que você fez de errado, olha todas as decisões erradas que você tomou, toma o que você merece. Jesus, ele poderia fazer isso, porque ele não cometeu erro nenhum, ele viveu aqui perfeitamente justo, ele é Deus e ele é homem, 100% Deus, 100% homem. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele decidiu vir ao mundo para morrer no meu e no seu lugar, ao invés de ficar sentado no trono, falando, toma isso mesmo, vocês mereciam isso, sabe o que ele fez? Ele veio sofrer, e aqui no versículo 18 fala, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Se você está sofrendo, saiba de uma coisa, Jesus veio ao mundo para sofrer e toda dor que você já passou, Jesus já experimentou. E porque ele já experimentou, ele pode te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você está passando por uma dor terrível e talvez algumas pessoas vêm e falam, eu sei o que você está passando. E às vezes essa pessoa é até, de uma certa maneira, infeliz nesse comentário. Às vezes com as melhores das intenções. Porque você talvez pense, não, você não sabe o que eu estou passando. Pare de falar que você sabe o que eu estou passando, porque você não sabe. Só existe uma pessoa que pode dizer com perfeição, eu sei o que você está passando. E essa pessoa se chama Cristo Jesus. Porque ele deixou a sua glória para vir ao mundo, passar por toda dor, toda tentação, todo sofrimento. Ele veio experimentar para que ele então pudesse socorrer, ajudar e consolar. Se você não encontrou consolo em ninguém, saiba de uma coisa, existe alguém que pode te consolar de maneira perfeita, exatamente porque ele já passou pela maior dor do universo. Você está passando por uma dor de ser abandonado. Talvez você tenha sido rejeitado. Talvez você tenha passado por rejeição matrimonial. Talvez você tenha passado por rejeição familiar. Talvez você tenha passado por abandono. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus experimentou o abandono do seu pai. Ele era um com o Pai, e ele experimentou o abandono do Pai para poder se identificar com o meu e com o seu sofrimento, a fim de que ele pudesse te consolar e te ajudar e falar, eu fui abandonado para que você pudesse ser achado. Eu passei por todo tipo de dor para que você pudesse encontrar vida e vida em abundância.
Eu experimentei a morte para que você pudesse viver. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver, mas Ele não morreu apenas, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Nós cremos em Jesus e quando realmente temos um encontro profundo com Jesus, quando a gente então é consolado. E talvez nesse momento da mensagem você esteja pensando, Alex, mas eu conheço Jesus e mesmo assim estou sofrendo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja sofrendo e Jesus quer sofrer junto com você. Jesus, ele realmente mostra nesse texto que ele quer sofrer junto, ele é compassivo, ele quer de alguma forma passar com você. Ele quer passar com você. Existe uma velha história, uma velha ilustração, em que uma pessoa estava passando por muitas dificuldades e nessa ilustração ela fala, poxa Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. O Senhor não está olhando para a minha dor. E aí Deus fala para ela, não, eu não te abandonei. E ela falou, você me abandonou sim, porque eu estava andando pela praia e eu vi pegadas na areia e só tinha uma pegada. Você não estava lá comigo. Você não estava lá comigo. Quando eu olhei para trás só tinha os meus passos. E Deus falou, não eram os seus passos, eram os meus. Eu te carreguei no colo. No momento mais difícil, eu te carreguei no colo. É isso que Deus quer fazer. Ele quer te carregar no colo no momento mais difícil da sua vida. Ele quer passar com você. Ele quer realmente te mostrar isso. Jesus pode viver essa dor que você está sentindo. Ele pode, de alguma forma, tirar essa dor. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E é interessante observar o que ele falou, o que o próprio Cristo disse lá em Mateus capítulo 11. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Talvez você afirme assim, eu acho que Deus já cansou de mim. Eu já gritei por socorro e não experimentei Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele está de braços abertos, querendo sofrer com você. Jesus, nesse exato momento, está de braços abertos, falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você não aguente mais os seus pecados. Talvez você não aguente mais a sua dor. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca se cansa dos nossos novos recomeços. Ele quer mais uma vez ouvir. Sabe por quê? Porque de acordo com esse trecho de Mateus capítulo 11, Jesus fala, tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Normalmente, quando falamos sobre Jesus, normalmente a gente fala sobre o que Jesus fez. Ele veio na cruz, ele ressuscitou, ele se humilhou, ele se esvaziou e a gente fala muito sobre o que Jesus fez. E talvez você conheça Jesus a partir de todas as coisas que ele fez, né? Mas deixa eu te falar, esse talvez seja o texto mais claro, onde Jesus revela o seu coração. Sabe o que é o coração? O coração é o centro de controle do homem. É a essência de quem nós somos. E eu me arrisco a dizer que não existe nenhum outro texto da Bíblia em que Jesus revele o seu coração. E ele fala, sabe o que sobre a sua essência? Jesus fala, eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que isso significa? Que Jesus está sempre disposto a nos pegar nos braços. Jesus está sempre disposto a oferecer compaixão. Sabe o que isso quer dizer? Assim como o padeiro tem disposição de fazer pão, assim como um atleta
tem disposição de correr. Jesus tem disposição em acolher e amar e ser compassivo, porque isso é quem Ele é. Talvez você fale, eu acho que Deus não me aguenta mais. Eu acho que Jesus não me aguenta mais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é essa pessoa, eu vou te falar. Jesus não se cansa porque Ele é humilde e manso de coração. Ele está pronto a te pegar nos braços e ser compassivo com você. É por isso que esse texto ele é tão belo, porque Jesus não é apenas aquele que nos encontra no sofrimento, não. Jesus, ele é aquele que sofre junto, que vive o nosso sofrimento. Nós precisamos entender essa essência de Jesus, porque talvez você tenha vergonha de Jesus, talvez você sinta muita culpa e ache que você não é digno de Jesus. Sabe o que a Bíblia fala? Realmente você não é digno. Você não é digno, mas sabe de uma coisa? Jesus, ele quer enxergar realmente as pessoas que entenderam que não são dignas dele. É quando nós não somos dignos que Jesus vai e nos pega e nos acolhe. Nós precisamos entender isso. Jesus ele está pronto para ajudar quem mais sofre. Quando você virar e falar assim, eu não aguento mais, eu preciso de você, Jesus, é quando ele vai se revelar a você. Não porque você merece, não porque você é bom, mas é exatamente quando você entende a sua falta de Deus, é que Deus se revela a você. Isso é o Evangelho, é nós entendermos que nós somos pecadores, mas Deus, Ele envia o Filho dele para sofrer no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para sofrer a nossa condenação, mas não apenas isso, para sofrer o nosso sofrimento. É isso que esse texto está falando de Mateus capítulo 11. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe alívio em Cristo Jesus. Existe alívio em Cristo Jesus. E essa é a beleza desse texto, essa é a beleza de entendermos a essência de quem Jesus é. Acredite, Jesus é o consolo para o seu sofrimento. Ele é a pessoa perfeita para os que sofrem. Se você está sofrendo, entenda, Jesus, Ele quer te libertar da dor. Mas talvez você fale assim, então Jesus vai mudar as minhas circunstâncias? Não é isso necessariamente. Jesus, Ele quer sofrer com você e Ele quer te dar uma nova perspectiva de vida. Esse é o Jesus compassivo, esse é o lado de Jesus que está pronto a sofrer no seu lugar. Jesus, Ele quer realmente te mostrar, te restaurar, mudar o seu coração, tirar esse fardo pesado e te dar um fardo que vale a pena, um jugo que vale a pena ser vivido, que é o jugo dele. Ele é o nosso substituto perfeito, é Jesus. Fyodor Dostoiévski, ele uma vez disse, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E é por isso que Jesus veio até os que sofrem. É por causa do seu sofrimento que você pode conhecer a Deus. Entenda uma coisa. Eu já passei por muitos sofrimentos na minha vida. E quando eu era pequeno, na minha adolescência, eu passei por muitos sofrimentos, especialmente dores na área familiar. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho um testemunho para te contar. Foi por causa das dores e por causa das dificuldades que eu um dia entendi que precisava de Jesus. E esse é o momento, esse é o lugar onde nós precisamos nos encontrar para que a gente tenha um encontro real e verdadeiro com Deus, com Cristo Jesus. Porque nós precisamos anular a nossa justiça própria. O Evangelho nos mostra que as pessoas que vão até Deus achando que são boas, ou achando que conseguem ser a solução dos seus problemas, o salvador para elas mesmas, essas pessoas não vão encontrar Jesus. Só existe uma maneira de Jesus se revelar a mim e a você. É quando nós anulamos toda a justiça própria, todo mérito. Quando a gente anula qualquer
afirmação de mérito sobre nós mesmos é quando Jesus vem até nós, nos acolhe, nos abraça e se torna o nosso Salvador. E por que eu estou falando isso? Porque foi em momentos de grandes dores, de grande sofrimento na minha vida. Foi nesses momentos em que eu pude reconhecer, eu preciso de Deus. E talvez você esteja em um momento de grande dor e sofrimento. Posso falar uma coisa? Você está no momento oportuno. Sabe por quê? Porque esse é o momento perfeito para que você possa declarar e falar: Deus, eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador, porque eu não aguento mais, eu já tentei vários caminhos, então eu preciso do Senhor. Fale isso, porque foi assim que um dia eu fui salvo, foi quando eu entendi que eu precisava de um Salvador. Ele se faz presente aos que sofrem e Ele quer se revelar a você. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus, e você pode tentar preencher esse vazio de várias formas, mas você pode até experimentar algum sentimento de alívio e saciedade, porque você colocou algo nesse vazio. Mas a única coisa que pode preencher perfeitamente esse vazio é Jesus. É Jesus. Só Ele pode te dar essa saciedade, trazer essa satisfação, esse contentamento e essa alegria. Por isso, nós estamos falando, a solução é uma pessoa. A solução está em um relacionamento com uma pessoa chamada Cristo Jesus. Filipenses, no capítulo 2, a gente vê a proporção em que Cristo se humilhou e se entregou. Filipenses 2, Paulo diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio a forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Deixa eu te falar. O nome de Jesus está acima de todos, sabe por quê? Porque ninguém se humilhou como Ele, ninguém se esvaziou como Ele, ninguém sofreu como Ele, ninguém se entregou como Ele. Por isso que o nome de Jesus é poderoso para curar você do seu sofrimento. Por isso que o nome de Jesus está acima de todo nome, porque Ele um dia sofreu no meu e no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por causa das suas pisaduras, nós fomos curados e sarados. Você quer encontrar cura? Venha para Jesus, creia em Jesus. Eu experimentei isso no momento de dor, foi no momento de dor que eu clamei por salvação e Ele veio até mim e Ele pode vir até você agora. Alex, mas eu já falei, não aconteceu nada. Continue clamando, nós podemos sofrer junto com você, nós podemos caminhar com você e você pode experimentar tão grande salvação na sua vida. Na sua vida. Talvez você diga, a minha vida não tem sentido. Então, para aqueles que sofrem, se você está sofrendo e você está falando a minha vida não tem sentido, eu quero te falar uma coisa. Deus te fez com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é demais? Talvez você fale, não, eu não consigo ver relevância e significado na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um propósito, Ele te criou com um propósito e Ele quer que você represente, Ele quer que você mostre a glória do Deus Criador. O pecado manchou a imagem de Deus em nós, mas Jesus quer restaurar a imagem dele em você. Talvez você diga, eu sou um peso na vida dos outros, eu não aguento mais, mas deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho nos faz entender que todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós. Talvez você fale, eu sou um peso na vida dos outros, eu não aguento mais ser um peso na vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos potenciais pesos na vida dos outros. Todos nós machucamos as pessoas, todos nós somos iguais.
A única coisa que realmente transforma a nossa vida é entendermos o nosso valor em Cristo Jesus. O Evangelho nos faz entender que somos iguais, eu não sou melhor que ninguém. Então preste atenção, para você que fala, eu não aguento mais sofrer. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus falou, eu quero que vocês experimentem a vida e vida em abundância que existe em mim. E para você que fala, mas Alex, eu estou sofrendo e Deus parece que não faz nada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te mostrar um versículo da Bíblia que é um dos versículos mais lindos sobre como Deus acolhe o sofredor. Salmo 56:8 diz, conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Sabe o que esse versículo está falando? Esse versículo está dizendo que Deus não está lá em cima vendo você sofrer e ficou por isso mesmo. Não. Deus está olhando as suas lágrimas, Ele está recolhendo cada uma das suas lágrimas num jarro. Olha só o que o texto diz, Deus ao ver você sofrer, Ele está recolhendo as suas lágrimas, Ele está registrando cada uma das suas lágrimas, Ele conhece muito bem cada uma das suas angústias. As pessoas podem te decepcionar, as pessoas podem ter te abandonado, você pode ter sido rejeitado, talvez você esteja sofrendo grandemente, mas saiba de uma coisa, Deus se importa com a sua angústia e Ele está no céu vendo cada uma das suas lágrimas. Isso não é demais? Talvez você fale, onde estava Deus quando eu fui abusado? Onde estava Deus quando eu estava sofrendo? Sabe o que Deus fez? Ele não estava lá apático. A gente não crê num Deus fatalista, que fala, é assim mesmo, aceite. Não, sabe o que Deus fez? Ele mandou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos então receber a cura, para que nós tivéssemos alívio no nosso sofrimento. Você está sofrendo? Então esse é o momento oportuno para Deus se revelar a você. E eu creio que Jesus pode transformar você no meio da sua dor. Vem para Jesus. E a sua vida nunca mais será a mesma. E por último, eu primeiro falei aos que estão sofrendo, mas queria falar aos que querem ajudar. O que fazer? Se importe. Nós um dia fomos alvos de muita compaixão. E nós precisamos ser compassivos. Da mesma forma que Jesus não nos encontra no nosso sofrimento, Ele vive nosso sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Se um dia você foi alcançado por Cristo Jesus, o que falta em mim e em você é disposição de sofrer o sofrimento dos outros. Por isso, nós precisamos crescer na disposição de amar, de sofrer, de acolher. Isso é muito importante. Alex, mas isso dá muito trabalho. Alex, mas você vai, ama as pessoas e toma patada. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele amou pecadores. Ele amou pessoas que o rejeitaram. E é isso que nós precisamos fazer pelas pessoas. Por isso, por que ajudar pessoas? Porque um dia fomos ajudados. Alex, por que se entregar a Jesus? Porque Ele é o Salvador compassivo, que está pronto para te acolher, te amar, te abraçar e transformar completamente a sua vida. Eu vou orar. Deus, obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia sofreu no nosso lugar, sofreu a nossa dor, sofreu, Deus, mesmo sem merecer. Sofreu por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Mesmo assim, o Senhor veio e sofreu e morreu. E eu te louvo, Deus, por tamanha salvação. Eu te louvo por Cristo Jesus. E eu te peço pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Eu
Te peço, Deus, uma força sobrenatural para que elas peçam ajuda. Nós queremos amá-las, nós queremos sofrer com elas. E queremos caminhar junto com cada uma delas. Então, se existe alguém aqui que está ouvindo essa mensagem e precisa do Senhor, que essa pessoa tenha coragem de nos procurar. Seja com ela na dor dela, mostre que o Senhor está com ela na dor dela. E nos ajude, Deus, a amar pessoas como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.